Trata ainda da tragédia em uma creche em Blumenau, em Santa Catarina. Um homem de 25 anos invadiu o local, matou 4 crianças e feriu outras 5 nesta quarta-feira. O crime na cidade catarinense marcou ao menos o 20º ataque em escola no Brasil desde 2002. Muito se questiona, após as ocorrências ou todas as ocorrências como esta, o que deveria ser feito para melhorar ou aumentar a segurança dentro das escolas. Sobre esse tema, a gente conversa agora com os deputados federais. Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. E o vice-líder do governo, o pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Minha primeira pergunta começa com o capitão Alberto Neto. De acordo com o levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz no final de novembro do ano passado, desde 2002, o Brasil registrou 12 episódios de ataques com armas de fogo em escolas brasileiras. A maioria desses ataques são feitos por alunos ou ex-alunos. Onde nós estamos falhando, capitão? Primeiro, boa tarde, Luciana. Boa tarde, deputado. É um prazer estar participando daquele programa da CNN. Onde nós estamos errando? Primeiro, nós temos que investir. Ficou muito claro que nós precisamos investir na segurança nas escolas. E aí são dois aspectos. Um é uma questão interna, que nós precisamos trabalhar com os alunos, professores, mais inclusão, trabalhar a questão anti-bullying, trazer a comunidade para dentro da escola, porque segurança pública é dever do Estado, mas a nossa Constituição também diz que é responsabilidade de todos. Fazer essa interação da comunidade com a escola, chamar todos para a mesma responsabilidade é fundamental. E pensar em procedimentos de segurança. O ataque que aconteceu em Blumenau foi algo externo, não foi de alunos nem de professores. Foi um procedimento de segurança que não existia na creche e o infrator entrou com muita facilidade e cometeu essa tragédia que me deixa revoltado, que sensibilizou todo o país. Então, o que nós precisamos melhorar? Procedimentos de segurança para adentrar a escola, fora questão de alunos e professores, pensar em ronda escolar, se for escola estadual, pela Polícia Militar, se for escola municipal, a Guarda Municipal participar, usar a tecnologia, as câmeras, ter um policiamento específico para cuidar dessa tecnologia e proteger os nossos filhos. E se for escola privada, ter o acesso à segurança privada, procedimentos muito, muito rigorosos, o aluno ter a consciência que se tiver algum tipo de ataque ou brigas dentro da escola, ele pode sofrer uma intervenção rápida da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da segurança privada, do uso da tecnologia, de estarem cientes nós tivemos para todos. Mas, sim, desculpa, acho que a internet falhou, Luciana? Sim, falhou a internet, mas pode continuar, deputado, estou lhe ouvindo. Sim, então, finalizando a primeira fala, primeiro a participação da comunidade nas escolas, trabalhar essa questão anti-bullying, fazer todos se sentirem parte do ensino dos seus filhos, professores, alunos e comunidade, isso é fundamental. Procedimentos de segurança, utilização do policiamento especializado, como Guarda Municipal, como a Polícia Militar, a ronda escolar, uso da tecnologia, os alunos terem a ciência que estão sendo vigiados, que qualquer tipo de ataque vai ocorrer uma intervenção rápida ou do poder público ou da segurança privada. Deputado pastor Henrique Vieira, eu vou aproveitar aqui a fala do deputado capitão Alberto Neto, que ele nos traz aqui um leque, eu acho, de reflexões importantes, e eu vou traçar no tempo aqui algumas, ou pelo menos não é nem no tempo, eu vou dividir um pouquinho essas reflexões. Uma, esse presente que significa a gente precisa proteger os alunos e proteger as escolas.
para que as escolas, as instituições não fiquem vulneráveis à entrada de um criminoso como esse e cometer uma tragédia como aquela. Mas existe também o cerne da questão, e aí eu queria lhe ouvir sobre o cerne da questão. Qual é o maior problema que está levando nossos jovens a entrarem em escolas, a cometerem atrocidades terríveis ou ameaçarem? Porque além do que se concretiza, são muitas as ameaças a ataques a outros alunos. Certo. Primeiro, boa tarde, Luciana. Boa tarde, deputado Capitão Alberto. Também queria manifestar, sinceramente, uma palavra de solidariedade a todas as famílias que, nesse exato momento, estão com essa dor enorme no coração porque perderam suas crianças. Aqui a gente vai debater, convergir, divergir, mas o pano de fundo é um respeito a essas famílias, uma solidariedade enorme a esses pais e essas mães, que Deus possa verdadeiramente consolar o coração destas famílias e que elas possam ser amparadas tanto pelo poder público quanto pela sociedade. Bem, com relação ao cerne da questão, existem violências que têm a ver com fatores intrapessoais, existem violências que têm a ver com causas aleatórias e de difícil precisão e previsão. Mas o que está acontecendo no Brasil é uma escalada desta violência, especialmente na última década. Então, isso demonstra que está para além de uma questão intrapessoal, está para além de uma questão aleatória. Eu entendo que estas ações de violência refletem a disseminação de uma cultura de extremismo. Tem a ver com a disseminação de uma cultura de ódio, tem a ver com uma glorificação da violência e muitas vezes a aposta na violência como forma de produção de segurança. Tem a ver com uma cultura de exaltação do uso de armas, como se as armas pudessem proteger de fato as nossas vidas. A escalada desta violência me aponta que não é algo meramente pessoal, casual ou aleatório, mas fruto da disseminação de uma cultura de ódio, de glorificação da violência e das armas e da negação da diversidade e da singularidade de cada ser humano. Esta cultura de ódio, para mim, é o cerne da questão. E essa cultura de ódio vem crescendo especialmente na internet, com falta de monitoramento e regulação, especificamente na chamada Deep Web, onde grupos extremistas se articulam e, inclusive, planejam estes ataques. Inclusive, quando autoridades públicas naturalizam a violência, brincam com a violência, prometem a morte dos seus inimigos, isso também ajuda a naturalizar um ambiente em que a violência é a aposta primeira. Então, eu fico imaginando, Luciano e Capitão Alberto, uma bacia cheia de água com uma torneira aberta. Daí o objetivo é impedir que essa bacia transborde. O mais inteligente e o mais eficiente não é pegar um pote e ficar tentando tirar a água da bacia, porque a torneira continuará aberta. A cultura de ódio, o extremismo político, a glorificação da violência são a torneira aberta que, na minha opinião, estimulam essas ações de violência, infelizmente, cada vez mais comuns nas nossas escolas. Então, para concluir esse primeiro raciocínio, ir ao cerne da questão é defender uma cultura de paz. Ir ao cerne da questão é ter uma política de convivência, cidadania e diversidade dentro das escolas. Ir ao cerne da questão é avançar na política de controle sobre venda e circulação de armas. O governo Lula ontem emitiu um decreto interministerial criando um grupo de trabalho para propor medidas de prevenção à violência nas escolas e promoção de uma cultura de paz.
E parte da solução passa também pelo que o capitão Alberto falou, e eu quero dialogar com ele nesse sentido. São necessários protocolos de fato de segurança, isso faz parte da solução, mas, na minha opinião, não é o cerne da questão. E para concluir, um estudo do Instituto Nacional de Justiça, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, publicado em fevereiro de 2022, concluiu que a presença de policiais baseados em escolas não reduz nem previne os ataques. Inclusive, ao contrário, nos 2 ataques com maior número de mortes nos Estados Unidos, havia a presença de policiais. Em Parkland, com 17 mortos, e em Santa Fé, com 8 mortos. Então, as regras de segurança, na minha opinião, têm a ver com a ronda escolar, e o ministro Flávio Dino está direcionando 150 milhões para estados e municípios para essa ronda escolar ao redor. Mas o cerne da questão, na minha opinião, é a disseminação da cultura de ódio, atraindo jovens e adolescentes para a lógica da violência. Alguns pontos importantes, obrigada, pastor Henrique Vieira. Eu até aproveito que o senhor traz a questão dos Estados Unidos, porque lá eles têm já esse como um problema de saúde pública e eles têm várias ações. Pude há alguns anos conhecer algumas escolas e alguns projetos que incentivam a tolerância, um em especial no Alabama chamado Teaching Tolerance, ensinando tolerância, então, que era perfeito, tinha toda uma estrutura para que os alunos entendessem que precisavam conviver em harmonia e respeitar as diferenças. E aí, eu pergunto ao deputado capitão Alberto Neto, deputado, primeira coisa que eu queria fazer uma ressalva aqui, que é em respeito, inclusive, às famílias que sofrem nesse momento, e eu já vi que os dois estão nesse mesmo ritmo, mas eu vou reforçar que a gente não faça aqui desse debate um debate político partidário. Apesar dessa discussão ser importante, agora não se trata de Lula e Bolsonaro, se trata de algo muito importante para o Brasil, apesar de nós termos 2 parlamentares de espectros completamente diferentes aqui. Eu digo isso porque a minha próxima pergunta tem a ver com essa disseminação da cultura de ódio, e por isso eu pedi para não partidarizar. A gente tem adolescentes que cresceram, jovens que cresceram nos últimos anos com pessoas brigando dentro de casa, brigando nas redes sociais, grupos que muitas vezes acreditam que existe a tentativa de eliminar o outro. Inclusive, ontem eu vi algumas pessoas falando na pauta armamentista em um momento de tanta dor. Então, o que parlamentares como vocês podem fazer para que a gente consiga, e esse é o maior desafio do Brasil no momento, sentar e discutir e conversar e acabar com ou diminuir essas brigas que acabam culminando em uma tentativa de que o outro, ou o desejo de que o outro não exista nesse país? Primeiro, Luciana, primeiro a gente tem que separar as coisas. A questão da pauta armamentista nada tem a ver com o ocorrido, né, dessa tragédia que a gente, mais uma vez, reafirma nossa tristeza, solidariedade do que aconteceu. No governo anterior, no governo Bolsonaro, teve uma pauta armamentista e o número de homicídios reduziu de 65 mil para 40 mil, mas não tem a ver uma coisa com a outra, nem com o aumento e nem com a redução. Isso a gente precisa separar muito bem. O que está acontecendo, e eu falei, são 2 aspectos. Um é um aspecto protocolar, como o pastor Henrique falou, nós precisamos de procedimentos de segurança dentro da escola. Isso é muito claro, que as nossas escolas têm principalmente nas escolas públicas, esse foi em escola particular, mas nas escolas públicas a facilidade para entrar na escola é muito grande. A gente precisa, com os fatos notórios, atuais, a gente precisa rever isso, os protocolos de segurança nas escolas. E segundo, a pauta de inclusão. Isso realmente precisa ser debatido. Temos que trazer a comunidade para dentro da escola, trabalhar a inclusão.
saber que os pais fazem parte da educação. Você não pode jogar o seu filho e achar que na escola o seu filho está sendo criado, está sendo educado. Não, quem educa são os pais. Então, essa interação da escola com a comunidade é que faz com que toda a comunidade cresça, que o filho tenha uma educação diferenciada, que aprenda a respeitar a diversidade, o respeito. Isso tudo é concretizado com essa interação de escola com comunidade. Muitas vezes, o que acontece nos dias atuais, os pais precisam trabalhar, deixam os filhos nas escolas, e o afastamento dos pais com os filhos tem causado um problema psicológico nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Nós precisamos trazer novamente os pais para dentro das escolas, fazer essa interação saudável, trabalhar a questão do bullying, trabalhar a questão do respeito, da diversidade. Isso é fundamental. Mas, aliado a isso, e a gente não tem controle sobre infortúnios, sobre tragédias, nós precisamos fazer a nossa parte, porque segurança pública é dever do Estado. Então, nós temos que investir em tecnologia, nós temos que investir na ronda escolar, tanto da Polícia Militar, investir na Guarda Municipal para cuidar das escolas municipais, colocar a segurança privada onde a gente não conseguir colocar a Guarda Municipal ou a Polícia Militar, fazer essa interação da tecnologia com as rondas escolares. Isso é fundamental. As crianças, os professores, os nossos filhos saberem que estão sendo protegidos, vigiados. Caso aconteça alguma invasão ou algum aluno querer cometer uma tragédia, vai acontecer uma intervenção a mais rápida possível. Não quero dizer que vai ser um mundo perfeito, mas nós temos que trilhar esse caminho. Interação da comunidade com a escola, trabalhar o respeito, a diversidade, trazer a família para dentro da escola é fundamental, e o Estado fazer o seu papel, que tem deixado de fazer, infelizmente, em relação a programas que nós trabalhamos no passado, como a Ronda Escolar. Então, até uma iniciativa importante desse investimento na Ronda Escolar, trazer equipamentos, viaturas, contratação de mais servidores da segurança para o nosso país. Nossos filhos vão agradecer muito. Eu mesmo liguei para a escola da minha filha e já comecei a trabalhar com a diretora procedimentos da segurança na escola. Mesmo sendo escola particular, eu verifiquei que tinha várias, depois dessa tragédia, depois que o ladrão entra na casa, que a gente vai querer fechar a porta. Mas eu acordei, depois que eu entrei, ontem eu fui deixar minha filha na escola, vi várias falhas de segurança que qualquer pessoa poderia entrar. Então, nós temos que cuidar dos ataques externos e trabalhar também a questão interna com mais inclusão, respeito, trazer a família para dentro da escola. É fundamental para trazer uma educação saudável para o nosso país. Muito bem, deputado Pastor Henrique Vieira. Não vou repetir a pergunta, que é longa, mas eu queria ouvir as suas considerações. Perfeito. Eu realmente acredito que a paz é fruto de paz. Então, tem alguns elementos que eu considero importantes. Primeiro, a disseminação de uma cultura de ódio também tem a ver com a naturalização da violência no ambiente da política. Porque quando você tem autoridades que de alguma forma estimulam isso, você ajuda a produzir um ambiente tóxico e mais violento na sociedade. Acho que essa é uma reflexão que, inclusive, nós, deputados, precisamos fazer. Temos aqui 2 deputados de perspectivas políticas partidárias diferentes e podemos, como estamos fazendo, debater ideias, convergir, divergir, sem promover violência e sem personalizar o debate. Acho que isso é um exemplo de democracia e isso ajuda a construir uma cultura de paz. Eu falo isso porque nós sabemos que nem sempre é assim. Lá no parlamento mesmo, onde nós atuamos e trabalhamos, quantas vezes o debate descamba para uma lógica de violência que já não é mais um debate sobre ideias, é quase que um linchamento da posição, da vida do outro. Então, autoridades públicas e o ambiente da política precisam dar este exemplo, que é possível divergir com respeito e sem personalizar o debate e nunca desejando a violência sobre o outro. Acho que esse é um ponto fundamental. Voltando à dimensão específica da escola,
é apostar na política da convivência, da cidadania, do respeito profundo à diversidade, da prevenção e da mediação de conflitos. E quando a gente fala em diversidade, eu acredito que é preciso nomear melhor, especificar mais. A misoginia, que é o ódio histórico às mulheres, contra as mulheres, é um vetor de violência. O racismo contra o povo negro, a sua cultura, a sua espiritualidade, a sua religiosidade, é um vetor de violência, um indutor de violência. A LGBTfobia, a aversão à diversidade, é também um fator, um catalisador de violência. Porque falar em respeito à diversidade, nós precisamos nomear e especificar que existem determinados corpos que são historicamente massacrados e determinadas culturas, por exemplo, da misoginia, do racismo e da LGBTfobia, que naturalizam e estimulam violência. Então, para ser mais preciso, dizer que a escola precisa enfrentar a intolerância, dizer que a escola precisa ajudar numa convivência pacífica e generosa, dizer que a escola precisa valorizar a diversidade para promover uma cultura de paz, no meu entendimento, significa que a escola tem o dever ético e pedagógico de enfrentar esses vetores que produzem violência, tal como a misoginia, o racismo e a LGBTfobia. A escola tem que assumir a responsabilidade com a comunidade escolar, com a participação das famílias e dos responsáveis, para afirmar uma cultura de respeito profundo à diversidade. E uma vez verificando potenciais de violência, verificando caminhos ali de bullying, de intolerância, de preconceito, de discriminação, ter a possibilidade da mediação, ter a possibilidade da pedagogia, ter a possibilidade do acolhimento. Eu não acredito que mais vigilância e mais punição vão diminuir o potencial de conflito. Eu tenho formação como professor de história e de sociologia. Eu já vi livros fazerem milagre. Eu já vi aulas fazerem milagre. Eu já vi conversas generosas produzindo reconciliação entre estudantes. Apostar na violência, apostar no ódio, jogar todas as fichas em câmera, em arma, em ronda, em patrulha, na minha opinião, a gente não vai ao cerne do problema e esse ambiente da deep web, dos grupos extremistas, da atualização do fascismo, continuará sendo um ambiente sedutor para determinados jovens que precisam de escuta, precisam de abraço, precisam de acolhimento, precisam de mediação de conflito. Então, apostar na política da convivência no ambiente escolar, aumentar a regulação sobre a internet para identificar grupos que se organizam na Deep Web, aumentar o efetivo da Polícia Federal para agir com investigação e inteligência para antecipar casos e apostar numa escola colorida, diversa, pedagógica, cidadã e amorosa, eu acredito que a gente vai reverter esse caminho da violência e ajudar o país e as nossas escolas a serem um ambiente de produção de liberdade e de afeto. Já vi livro salvar vida e acredito no potencial pacificador e generoso das nossas escolas. Sim, eu agradeço demais aqui aos deputados, deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, e o deputado federal Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro. Como você sabe, espectros absolutamente diferentes, mas que dialogaram e trouxeram aqui propostas muito interessantes para a redução da violência nas escolas.